Boa tarde, eu sou Haroldo e nós estamos aqui mais uma vez com o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje com o capítulo 84, Levantemo-nos. Vamos ver o que diz o Evangelho. Levantai-vos e vamos-nos daqui, Jesus. João 14:31. Olha, quando Jesus disse isso, ele disse assim, para falar mais completo, né? É preciso que saibam que eu amo meu Pai e que eu faço o que Ele faz. Então levantemo-nos, ou levantai-vos e vamos-nos daqui. Essa foi a palavra de Jesus, né? Levantai-vos. Então eu faço o que Ele faz, eu amo meu Pai. Ele quis dizer que Ele faria qualquer coisa para cumprir a vontade do Pai, né? Então ele quis mostrar para nós o amor dele com Deus e que nós também deveríamos amar Deus da mesma forma que Ele ama, né? Apesar que nós ainda não chegamos lá, essa é a verdade, né? Nós temos muito que aprender ainda, né? Embora Jesus deixou tudo tão explicadinho, né? Mas vamos lá. Vamos ver aqui a reflexão do Emmanuel sobre esse assunto. Antes de retirar-se para as orações supremas do horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Ele quis falou longamente para esclarecer a exemplificação que ele deixou aqui para nós, né? Porque ele foi o maior exemplo que nós tivemos na Terra, foi Jesus Cristo, né? O nosso amado Mestre. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o famoso convite incerto, no Evangelho de João. Levantai-vos e vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Significou muito esse apelo que ele fez aos seus discípulos. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar movimentos das vitórias fáceis, atirando-se a lutas, sequioso de supremacia ou trocando de domicílio na expectativa de melhoria efêmera. Tudo que a gente luta aqui é para ser poderoso, né? Rico, poder mandar, poder fazer o que quer, né? E nome, títulos, essas coisas assim, né? E é por causa disso, às vezes, a gente troca de domicílio, né? Na expectativa de melhorias efêmeras. E é verdade isso, né? A gente pula de galho em galho, igual macaco, né? Procurando se dar bem. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Com ele foi tudo diferente, né? Levantou-se para ser dilacerado logo após pelo gesto de Judas, que o traiu, mas alguns dizem que não traiu pelos 30 dinheiros. Que Judas foi inocente, ele esperava, ele sabia que Jesus tinha poderes, né? Que Jesus ia mandar, igual o pessoal fala, o exército do céu para combater aquele pessoal que queria prender, mas quando ele viu que não era bem assim, que Jesus não ia usar disso, ele jogou os 30 dinheiros na cara do pessoal, correu e se suicidou, de arrependimento, né? Distanciou-se do local em que se achava a fim de alcançar pouco depois a flagelação e a morte. Jesus aguentou a flagelação e a morte, a covardia, a injustiça, né? Foi uma coisa assim, meio também que política, né? Mas que já estava tudo escrito, né? Naturalmente partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Olha,
essa escala, esse glorioso destino de reencontro com o Pai é maravilhoso, né? Mas vamos ver para chegar lá, o que mais que aconteceu? Ergueu-se e saiu em busca da glória suprema, não efêmera, suprema. As estações de marcha são eminentes e educativas. Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário e a cruz. Constituem pontos de observação muito interessantes, normalmente na atualidade, que apresentam inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre almofadas de luxo do menor esforço. Ou seja, nós estamos aqui, sabemos que vamos partir para o plano espiritual, que ninguém morre mesmo, né? A gente só desencarna. E querendo passar por isso tudo é almofada de luxo, do menor esforço. Tá errado? Não, mas a gente não tinha que ser mais humilde, ser mais simples, lutar mais, pensar mais nos nossos irmãos, né? A gente não consegue, hoje a gente até sofre um pouco com isso, você não pode confiar em mais ninguém. A gente, por exemplo, viu lá em Cachoeiro, aqui perto de mim, na cidade de Cachoeiro Itapemirim, que um casal de idosos cuidava de um casal, parece que um casal de moradores de rua, dava eles comida todo dia, água, as coisas, né, susto, as coisas, cuidava deles, né, por muito, muito e muito tempo. Por esses dois mataram o casal de velhinho para roubar. Está difícil de fazer caridade, está difícil até disso hoje. Não é desculpa. Isso não é desculpa para que nós não trabalhemos a nossa caridade, o nosso amor ao próximo, o amor aos nossos irmãos. Mas que está difícil, está, né? A consciência do dever, sabendo que não ia passar por bons momentos, foi mais um exemplo de elevação e compreensão do Cristo em relação ao nosso estágio evolutivo. O Cristo sabia onde nós estamos, ele sabe onde nós estamos no nosso estágio evolutivo, ele sabe que nós somos espíritos complicados, atrasados, delituosos, né? E a gente está aí, que nós reclamamos muito, mas contudo não deixou que a dor física e os maltratos morais o impedissem de viver a sua missão. Não afinou, não ligou para maus tratos, a dor física, nada disso impediu que ele vivesse a sua missão. Ele não tinha provas ou expiações a passar. Ele não tinha nada, ele veio aqui, ele não tinha dívida nenhuma com esse planeta, dívida nenhuma de expiação, dívida nenhuma de provas, ele não tinha dívida nenhuma. Nós espíritas sabemos que temos provas e expiações a viver. Mesmo assim, com esse conhecimento, nem sempre somos fortes o suficiente para passar pelas provas ou expiações que nos submetemos. Provas e expiações, aflições que nós mesmos cavamos, nós mesmos procuramos, nós mesmos escolhemos, né? O mundo a vida é feita de escolhas, e se a gente escolhe esse caminho, a gente tem que acertar, porque foi nossas escolhas. Se a gente escolhe ser feliz, vamos ser felizes, porque são nossas escolhas. O Evangelho do Cristo é consolador, a sua revivência, a doutrina espírita é esclarecedora, consoladora, segundo Allan Kardec, explicando a causa das aflições humanas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, hoje julgando suficientemente maduros para compreender. Revela completamente a aludida causa por meio dos espiritismos, isto é, pela palavra dos espíritos. Hoje nós somos mais maduros. Quanto mais se dá, né,
Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se educa, quanto mais a gente sabe, mais responsáveis nós somos, né? Quanto mais responsável, quanto mais sabemos, quanto mais aprendemos, nossa responsabilidade aumenta. É tipo aquela historinha do livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Livre-arbítrio é bacana, mas uma responsabilidade muito grande. Você tem que saber o que você faz com o seu livre-arbítrio, né? Todo dia é dia de viver o que preparamos para nós com os nossos desatinos e desamor aos nossos semelhantes. Então, que a gente aprenda a viver, né? Para não ficar em desatino e desamor aos nossos semelhantes. Vamos amar o próximo, né? E a gente, o mundo precisa de amor, né? Sejamos verdadeiros adeptos do Espiritismo e carregamos nossa cruz, lembrando do Cristo. Sigamos fortes como Ele em sua via crucis, sintonizados com o Pai, que significa estar com Ele também, pois assim ela se tornará mais leve, como Ele mesmo nos asseverou. Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente cresce, mais aumenta o nosso desafio, mais aumenta a nossa responsabilidade. Mas também não podemos ficar parados por causa disso. Nós temos que aprender, crescer, evoluir, lutar para chegar. Não importa como vamos chegar, mas temos que chegar no bem, sempre no bem, tá? Não podemos esquecer que Jesus foi o maior exemplo que Deus nos deu, o maior exemplo aqui na Terra. Ninguém jamais vai conseguir falar, ensinar e exemplificar como ele. Ele não falava só não, nós falamos. Eu estou aqui falando aqui, mas quem sou eu, né? Eu sou nada, não sou ninguém, eu sou um ser humano comum, filho de Deus, claro, filho do meu Pai Celestial. Mas tem muita coisa para aprender ainda, tem muita coisa para fazer ainda. Nós todos temos, sejamos humildes e entendemos isso. Então, que Deus nos ajude. Vamos para a próxima etapa daqui a uns dias. Hoje é dia 6 de 11 de 2025, 13 horas e 53 minutos, né? Estamos aqui encerrando mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Forte abraço, fiquem com Deus. Beijo no coração de todos, amo vocês. Espero contar com vocês até lá para o nosso estudo. Vamos aprender juntos. Cada vez que a gente fala aqui, cada vez que a gente lê, cada vez que a gente vê assiste o vídeo para conferir também, a gente está aprendendo também. E quando vocês comentam lá, também é uma lição para a gente. Dê a sua opinião, faça um comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal. Esse canal é um canal que não visa receita, não tem nada de dinheiro, não tem nada disso não. Aqui o negócio é divulgar a doutrina espírita, a gente estudarmos junto, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus assim permitir, Ele vai permitir. Forte abraço.